Olá, povo brasileiro! Hoje eu vou estrear meu quadro mostrando para vocês como é o processo de gravação do disco de vinil, gravação mono e gravação estéreo. O disco ele tem umas trilhas assim, ó. Assim, ó. Essa é a trilha sonora do disco. Desde o primeiro disco gravado até o mais recente, é assim a trilha do disco. O primeiro disco gravado era disco de gramofone. Tinha uma agulha a agulha entra na trilha. E o gramofone só tinha uma saída, um canal. Isso era a gravação mono, uma saída. Aí a agulha era ligada no braço, o braço ligado na tuba, e a tuba amplificava o som do disco. E não tinha volume, não tinha controle de volume, controle da altura do som. Aí passou algum tempo, aí veio as gravações elétricas, que tinha uma agulha ligada num captador elétrico. E o captador elétrico tinha os fios que ligavam em um alto-falante. Aí era um alto-falante só. A agulha lia o sinal como se fosse um microfone. Na realidade é um microfone. O mesmo princípio do microfone é o princípio do cristal da agulha. O cristal da agulha funciona igual um microfone. Então, a transmissão do som para o alto-falante era o mesmo tipo de captação do som do microfone, só que o microfone era o cristal da agulha. Aí evoluiu esse captador mono para o captador alta fidelidade, o Hi-Fi. O Hi-Fi era mais preciso o som, era mais nítido o som. Aí o som gravado era captado com alta fidelidade, o máximo possível. Aí, mas ainda continuava um canal só, o canal mono. Depois veio
a agulha estéreo com o captador desse lado aqui e o outro captador desse lado aqui. Aí tinha dois fios para dois alto-falantes. Assim é o som estéreo. Este lado aqui é um captador. Este lado aqui é outro captador. Eles entram em contato com a agulha e a agulha transmite a gravação para os dois canais. Aí assim, esse canal aqui, esse lado da trilha, vamos supor que é um cantor da dupla sertaneja. Esse outro aqui é o outro cantor da dupla sertaneja. Então as duas vozes dos dois cantores são gravados independente, uma de cada lado da trilha. Quando a agulha passa e lê a onda sonora na trilha, a voz de um cantor sai por aqui e a voz do outro cantor sai por aqui. Então, assim é a gravação estéreo. Mesma coisa é os instrumentos. Por exemplo, neste lado aqui tem um chocalho e este lado aqui tem a bateria. Aí, este lado aqui sai o chocalho, esse aqui sai a bateria. Assim por diante. Então, o canal estéreo separa independente este lado aqui e este lado aqui. São como dois microfones ao mesmo tempo que pegam a onda sonora da trilha sonora e transformam em onda sonora audível, amplificada, para a gente ouvir nos alto-falantes. Então esse é o sistema de gravação atual, sistema estéreo. O sistema surround é a soma desses dois aqui, ó. E o surround é feito dentro do aparelho de som, não é feito na trilha. O sistema surround é feito dentro do aparelho de som, que é aquele efeito sonoro espacial, de eco. É uma mistura desses dois canais. Aí, por exemplo, se eu tenho um toca-disco estéreo e eu boto um disco mono para tocar, vai ter uma diferença. Ao invés de sair o som de alta fidelidade mono, igual a esse aqui, ó. Esse aqui é mono. Estéreo. Se eu pego o toca-disco estéreo, boto o som mono, o disco mono para tocar, ele vai ler os dois lados. Aí as imperfeições que tiver na trilha, por exemplo, sujeira, arranhado, vai sair nos dois canais estéreo. E se ligar o surround,
vai sair só chieira no surround, porque os dois canais eles são uma coisa só. A voz e os instrumentos estão gravados tanto de um lado quanto do outro, porque é um canal só. O mono é um canal só. Era uma agulha só, um microfone só. No torno de gravação, nas gravações elétricas, esse torno de gravação ele transmite a onda sonora para o disco matriz. Aí o disco matriz ficava com um canal só, assim. Agora vou desenhar por cima, olha só. A onda sonora é assim. Quanto mais largo, mais alto o som. Quanto mais espaçado, mais grave. Então, aqui ó, vamos supor que aqui é o contrabaixo. A onda sonora vai para direita e para esquerda, para direita e para esquerda. Então a onda sonora está aqui, ó, no mono, o som mono. Essa é a onda mono. Já a onda estéreo, enquanto tem o contrabaixo aqui, tem uma flauta aqui junto, ó, no canal, no outro canal, no outro lado, ó. Aí a flauta tá junto, ó, no outro lado. Aí o som mono, se eu pegar um disco estéreo e colocar no som mono, o canal da direita, que é a flauta, mistura com o canal da esquerda, que é o contrabaixo, gerando um som só, uma onda só, saindo em um alto-falante só. Aí a onda estéreo soma. Aí assim, se o disco é estéreo, toca no toca-disco mono, essas imperfeições, a sujeira, os arranhados, as imperfeições, somam e vira uma coisa só, junto com a música. E a música, como está nos dois lados, ela também soma e vira uma música só. O som da flauta misturado com o som de contrabaixo vira uma onda só e sai em um alto-falante só, no som mono. O som estéreo sai nos dois. O som estéreo foi baseado na audição humana, porque nós temos dois ouvidos. Então os cientistas pensaram que seria bem lógico fazer um processo de gravação que possa ouvir nos dois ouvidos. E aí, as primeiras gravações em estéreo eram feitas com somente 2 microfones. Colocavam um microfone em cada lado da orquestra para pegar
o som ambiente da orquestra. E aí, quando ouvia com fones de ouvido, o som parecia o som ambiente do teatro, com a orquestra tocando. Então era essa a intenção dos primeiros experimentos de gravação estéreo. E a gravação estéreo continua até hoje e evoluiu e está cada vez melhor. A gravação estéreo tem estéreo surround com a soma dos canais geram o surround. Aí assim, o surround é assim, é o canal da direita, o canal da esquerda, misturados com o canal normal, direita e esquerda. Então, são três ou quatro caixas de som. Geralmente é 3, mas tem aparelhos que são 4 caixas de som. E essas 4 caixas de som, 2 caixas são para surround e 2 caixas para o estéreo. Por isso que de vez em quando você bota o surround, não dá para ouvir nada. Por quê? Porque o som está mono. Quando você bota o som mono, o disco mono no som estéreo, o surround não funciona. Por quê? Quando soma a esquerda e direita do mono, não sai som, porque é tudo igual e anula. Então assim, o som mono e o som estéreo, eles têm captadores específicos para cada tipo de captação, mas dá para fazer uma adaptação no toca-disco para transformar o toca-disco estéreo em mono. Essa adaptação está por dentro, na ligação, na fiação por dentro. Existem aparelhos de toca-disco dos anos 70 e 80 que tinha uma chave seletora estéreo mono. Quando você virava a chave estéreo mono, se o disco era mono, você bota a chave no mono, o som sai perfeito em alta definição. É alta fidelidade que se chama. Não é alta definição, é alta fidelidade. Em inglês é hi-fi. Já no estéreo, se você liga o estéreo, o som estéreo, aí sai o surround. Aí o surround dá o som ambiente, o eco. Então esse é o tipo de gravação. Os primeiros discos que são de gramofone, eles estão na classificação de mono. Para produzir o som estéreo, esse disco os primeiros discos gravados, os discos de gramofone, não são estéreo. Todos eles são mono. Não existe disco de gramofone estéreo. Então é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção.